E aí pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Com muito carinho, eu convido a todos para que venha comigo neste vídeo. Vou fazer um tour aqui no meu quintal, no meu espaço, mesmo pequeno. Quero apresentar para vocês aqui a coleção de anonáceas que eu tenho. E essa família das anonáceas é muito especial porque nós temos uma variedade muito grande de frutas diversas, né? Uma mais bonita do que a outra, uma especial, né? As do Cerrado, a da Mata Atlântica, né? Da Mata Amazônica, as exóticas que eu posso dizer, que não é do nosso Brasil querido, né? Então eu convido a todos que venham comigo. Quero pedir vocês que, se você gostar desse conteúdo, você deixa aí um gostei. Você se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. E que esse vídeo não venha chegar até vocês simplesmente para mostrar aqui a coleção, mas para motivar vocês também a cultivar aí no espaço que vocês têm, no vaso, né? Ou até mesmo se você tem um espaço grande, você possa conhecer outras anonáceas, né? E assim aumentar aí as frutíferas no seu pomar. Tá bom, meus amigos? Vamos lá, venha comigo. Então, meus amigos, vamos começar aqui por essa planta maravilhosa, né? As anonáceas, além de entregar um fruto maravilhoso, porque eu amo as anonáceas, elas têm a sua folhagem é muito bonita, né? Muito apreciada. Olha que planta bonita, né, gente? Então serve também de ornamental, né? Olha aqui o vigor desta planta. Ela está em um lugar que ela gostou bastante, tem muito nutriente, por isso que ela está tão vigorosa, né? E esses dias está chovendo bastante. Essa aqui é a Ilama rosa, a Annona macroprofilata. Gente, uma curiosidade engraçada, que nós vamos encontrar tantos nomes científicos muito engraçado, né? Só lembrando que algumas que eu vou apresentar, praticamente todas eu posso até citar o nome popular, mas é muito importante a gente conhecer as plantas por nome científico, porque muitos estão comprando plantas e os vendedores estão entregando plantas erradas, gente. Então certifique, por mais que o nome é estranho, se estiver comprando uma planta, compre pelo nome científico, é muito mais importante, tá? Essa aqui é a Ilama rosa, maravilhosa. Esta aqui, ó, logo em seguida é uma planta mais arbustiva, ou um porte médio, pequeno, né? É a Annona saffordiana. Olha, ó, nome científico, né? Tem umas que nem tem nome científico, né? Tá como sem identificação, mas essa aqui é uma raridade nativa, tá muito linda, né? Quem sabe em breve a gente possa compartilhar aqui no canal o fruto dessa Annona, maravilhosa, né? É uma plantinha muito delicada, sua folhagem é aveludada, uma belezura, né? Logo em seguida aqui, né, bem pertinho dela, é um arbusto, é a Annona cornifolia. Olha, outro nome bem diferente aí para quem não está acostumado. Annona cornifolia, Araticum de raposa, né? Essa aqui é nativa aqui da minha região mesmo, tem um pouco de cerrado, encontra ela muito em região de cerrado. É uma Annona que fica sem folha praticamente no inverno, mas agora no tempo de chuva ela solta a sua brotação e automaticamente os seus botões florais. Olha aqui, ó, eu já colhi bastante frutinha dela, mas aqui tá vindo outra frutinha. E aqui, ó como que ela é, gente. Já fiz a polinização, mas não sei se vai vingar, tá bom? Annona cornifolia. Aqui do lado eu tenho um híbrido, tá? Essa aqui é exótica. Chegou para mim de um lugar bem distante, né? Aqui tá como Atemoia híbride gigante. Esse aqui é novidade, né? Para os próximos vídeos, né? A gente fica na expectativa. É uma plantinha enxertada que eu mesmo enxertei. Tá no chão e aí a gente fica só na expectativa. Vamos mais adiante. Logo aqui na frente a gente tem essa belezura aqui, tá, gente? Ó. Essa aqui é uma Annona maravilhosa, em especial do Cerrado, mais encontrada no norte. Em Minas Gerais, no Cerrado de Minas Gerais, eu acho que não tem essa aqui não. Essa aqui é a Annona aurantiaca. Aqui, ó, Cerrado de Brasília, Tocantins, lá, encontra sim. Essa aqui, ó.
Tá bem grande, bem desenvolvida. A gente fica na expectativa também da produção dela. Olha a folhagem dela que bonita, né? Ó. Anona aurantiaca. Essa anona aqui também é muito especial. Essa plantinha aqui, ó, é a anona punicifolia. Anona punicifolia. Não é nativa aqui do Brasil, né? Mas é exótica, também direto da Colômbia. Olha aí, ó. Quem sabe cultivando aqui a gente possa ter essa frutinha aqui para a gente poder apresentar no canal. A Atemoia vermelha, né? A Atemoia Red Hybrid. Essa plantinha aqui, eu deixei aqui também. Logo aqui do lado, olha gente, num espaço bem pequeno. Aqui, mas tá no vaso, tá? Essa monstra aqui, ó. Essa anona aqui é a anona amazônica. Ela cresce muito, 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 muito mesmo. E ela tá nesse vaso, ó. Anona amazônica. Pensa uma planta que bebe água. Ela bebe mais água do que nós aqui que estamos assistindo, viu? Porque eu coloco um balde de 3 litros, 4 litros todos os dias. Porque senão ela sente. O nome já fala, né? Amazônica. E na Amazônia tem muita água. Por isso que ela tem essa característica aqui que eu estou descobrindo sozinho. Pensa uma planta que bebe água. É essa. Eu tenho que podar às vezes para diminuir o consumo de água que essa baita de anona tem, viu? Ela tá aqui no vaso porque na expectativa e a esperança de ter um sítio, né? A gente acaba guardando ela para depois colocar lá no nosso sítio. No nosso pomar. Só de anonas. Aqui, ó. A gente tem a Atemoia Red Hybrid, né? Que eu acabei de apresentar, a mudinha pequena. E ela já tá com frutinho, né, gente? Esse aqui é uma das que estão frutificando já, ó. Que belezura, né, ó. É um espetáculo da natureza. A gente cultivar e colher no nosso quintal no pouco espaço que a gente tem, ó. Não é mesmo? O vídeo vai ficar um pouco grande, gente, porque tem muita coisa, mas vocês ficam aí com o vídeo, tá bom? Essa aqui é um híbrido também, né? Na expectativa. Aqui é uma outra Atemoia vermelha. O outro vídeo vocês viram que tinha a anona todo esse lado, mas tá tudo lá pro fundo para pegar sol. No verão eu procuro colocar elas para tomar sol, né, para desenvolver bem. Aqui no corredor é um pouco fechado. Ó, aqui tem uma anona cherimoia, mas ela não tá identificada. Para muitos que estão comprando cherimoia, aí, gente, ó, essa é a cherimoia, ó, é o tamanho da folha dela, parece um coração, ó. E é grande e larga, tá? Não é comprida e fina, não. Essa comprida e fina que o pessoal tá vendendo por aí é a anona glabra, não tem nada a ver com cherimoia, tá bom? Essa aqui é uma mudinha que eu recebi de um amigo recentemente, as folhas é um pouco coriácea, né? É a anona Deceptrix, tá? É uma raridade também, não é nativa, mas tá aqui na minha coleção. Anona Deceptrix. Aqui tem uma anona leptopetala, né? Anona bananinha, também do cerrado. É duas mudas, tá, gente? Aqui eu acredito que seja uma Atemoia de semente, tá? Vai ficar aqui porque eu vou usar como porta-enxerto para alguma coisa. Não é anona, né? Mas é uma planta especial que veio de um amigo, que a gente tem um carinho enorme. É o bacupari doce. Aqui é o achachairu enxertado que eu mesmo enxertei. Essa aqui é a anona ubatonensis. Eu acho que é assim que fala, gente. Me corrija aí, tá? Nunca frutificou, mas é um enxerto de um galho que eu consegui. Essa aqui é uma reticulata. Essa aqui é uma Duguetia expixiana, tá? Diretamente do Acre. O amigo João, tá? Depois eu deixo o contato dele aí, ou pode me procurar que a gente compartilha. É uma Duguetia muito linda, tá? Essa aqui, gente, essas duas mudas maravilhosas, por mais que eu amo as anonas, eu não tenho só anonas, né? Tem frutíferas que valem muito a pena a gente ter, né? Porque essa aqui, ó, é o Pedalai, é da família da jaca, né, gente? Olha que coisa mais linda. Tá vindo uma brotação maravilhosa aqui. Nessas duas mudas aqui é um capricho que a gente tem aqui para que consiga desenvolver. Esta aqui, ó, eu ganhei de um amigo Arthur. Um abraço, Arthur. Sei que você tá por aí também. É uma graviola pequenininha, gente. Essa aqui que vai, que não vai, que não vai, não tá mais não indo do que indo, que é o mangostão enxertado. Aqui tem uma graviola também, mas essa aqui é a guanabana de casca espinhosa. Consegui um galho com um amigo, é um enxerto que eu fiz aqui, ó. Tá? Esta aqui é uma Atemoia Pink Mamute,
também a gente está na expectativa. Logo mais eu vou mostrar para vocês uma muda bem desenvolvida. Essa aqui é uma manga imbu. Pensa uma manga maravilhosa que fez parte da minha infância. Eu tenho certeza que cada um aí tem uma fruta que fez parte da infância, né? Essa aqui foi a manga imbu. Essa aqui é uma nona Jani, como que ela tá toda fechada aqui nesse corredor, gente. A nona Jani também é exótica, não é do Brasil. Aqui, ó, maravilhosa. Essa aqui não é a nona, mas olha a belezura que tá. Essa aqui é a sapota mamei, tá? Esta aqui é as minhas duas árvores de a nona reticulata, né, que seria a pinha vermelha dos astecas. Está recheada de flores. Olha aqui, ó. Estou fazendo polinização, vocês conseguem ver, gente? Aqui já é um frutinho já, ó. Cadê, gente? Aqui, ó. Ó. Essa aqui já vai vingar, essa aqui vai vingar, tá bom? Essa aqui eu vou polinizar hoje, tá bom? Ó. Tem muitas flores que eu estou polinizando e frutinhos que já está segurando. Vou mostrar mais para vocês aqui, ó. Esse ano promete muitas frutas aqui. Agora sim, vocês estão perdidos aqui, tanta anona que tem aqui, gente, ó. Olha o tanto de anona que tem aqui, ó. O tanto de planta maravilhosa que eu vou mostrar para vocês. Umas já estão frutificando e outras ainda não. Vou começar desse cantinho aqui. Esta aqui, ó, é uma reticulata especial, asteca. Não é a minha variedade, tá? Tá nesse vaso. Aqui, gente, olha que planta maravilhosa. Vocês viram um vídeo aí? No vídeo anterior que eu falei da minha coleção, essa aqui é a nona Scleroderma, ela estava num vaso pequeno. Olha, eu passei para esse vaso aqui de uns 160 litros, né? Ó, ela sentiu um pouco aqui no outro vaso, mas espero que ela se recupere aqui nas próximas brotações, porque eu preparei uma adubação legal aqui nessa terra, tá bom? Essa aqui é a nona Scleroderma. Logo aqui do lado, nesse outro vaso azul, tambor, aqui a gente tem, ó, olha que riqueza, a nona esquamosa, né? A pinha, a ata, mas essa aqui em especial, gente, de casca vermelhada, casca roxa. Essa muda é enxertada. Olha que legal ter a muda enxertada que você já pode cultivar, né? No vaso. Olha aqui, essa planta tá pesada aqui, ó. Tem 3 frutos. Essa planta não, né, gente? Essa fruta. Aqui tem umas mudinhas aqui que eu ganhei umas sementes, né? A gente acaba fazendo mudinhas. Essa aqui é a sapota chocolate lá, né? Aquela deliciosa. Aqui tem umas mudas de lama de semente. Aqui eu tenho uma nona esquamosa de casca roxa. Olha aqui, ó. Olha que riqueza, gente. Oh, meu pai do céu. A gente fica feliz, né? A gente cultiva, a gente cuida. E depois a gente ter esse privilégio que a natureza oferece pra gente. Essas frutas maravilhosas. Aqui do lado a gente tem a nona Salzmani gigante, gente, ó. Salzmani gigante, que é essa aqui, ó. A nona Salzmani, diretamente da Restinga, do estado da Bahia. Ó, salve meu amigo André, forte abraço. Aqui do lado a gente tem uma nona Ilama também. Essa aqui é a Ilama bicolor, né? Ilama bicolor, a nona macroprofilata. Aqui do lado, essa planta maravilhosa aqui, meus amigos. Olha, olha que planta. Deixa eu pegar um zoom maior aqui, ó. No vaso ali, ó. Essa aqui é uma nona mucosa biribá preto. Que isso, Sandro? Biribá preto? Pois é, gente. Ela nunca frutificou, mas olha aqui. Olha o tamanho dessa folha. Essa aqui, ó, o biribá preto. Na expectativa também, né? Uma muda enxertada, ó. O biribá, a nona mucosa, está enxertada na nona glabra, né? Pegou muito bem, desenvolveu muito. Espero que um dia ela floresça aqui e a gente possa mostrar também como esse fruto é. Estou na expectativa e quem sabe a gente possa compartilhar com os amigos, né? Aqui do lado a gente tem algumas mudinhas também. Aqui é uma nona reticulata especial. Um salve um colega meu que me compartilhou aí essa maravilha. Reticulata também. Gente, essa não é asteca, tá? É uma reticulata. Essa aqui é uma mudinha que eu deixei pra mim, especial, né? Gente, tem uma história. Essa muda, ela floresceu com menos de 8 meses de plantada. Ela soltou uma flor, né? Muito linda, que é a ilama, tá? Aqui tem outras mudinhas também. Deixa eu ver se estou esquecendo mais alguma coisa. Tem algumas mudas aqui da nona suncoia.
né? Aqui tem uns experimentos que eu faço, né? Os enxertos em várias anonas em um pé só, né? Aqui a gente tem, ó, a atemoia vermelha. Eu mostrei para vocês no começo do vídeo, ó. Tem mais uma outra planta aqui nesse vaso que está entregando bastante frutos pra gente, olha. Coisa mais linda da natureza. Ali dentro a gente tem uma anona, também veio de um colega, ainda está sem identificação, né? Aqui a brotação dela, coisa mais linda, né? Só na expectativa. Vamos passar para o outro lado, ali fica mais fácil. Né? Aqui a gente tem a atemoia, né? Vamos começar logo aqui, ó. Nesse vaso aqui, ó, a gente tem a atemoia e a xerimoia. Vou mostrar diferenças para você, gente. A atemoia, essa frutinha maravilhosa aqui, ó, ela é uma frutinha que nasceu da anona esquamosa, que foi essa aqui, ó. Foi a mistura dessa aqui, ó, a folha dela, né, com essa aqui, ó, a xerimoia. Aí nasceu essa, que é essa folha aqui, ó, tá bom? A atemoia nasceu do cruzamento da pinha ata, anona esquamosa, com a anona xerimoia. Olha a anona xerimoia como que é, ó. Folhagem mais arredondada, parecendo um coração. Eu fiz uma poda aqui, né, para ver se eu consigo ter flores. Eu tenho uma outra planta que tá florindo, né? Essa aqui. Essa outra maravilhosa aqui, ó, nesse vaso é a Pink Mamute. Olha, gente, isso aqui sim, ó, é uma baita de uma planta, de uma anonácea aí, né, um híbrido que até cansei um pouco. Que é uma novidade aqui pra gente, pro meu pomar, né, pra minha coleção. E logo mais, a gente sabendo como que o fruto vai ser, a gente com certeza vai compartilhar com os amigos, né? Essa outra maravilhosa aqui é a ilama vermelha, gente, ó. Ela já está bem adiantada, quem sabe o ano que vem ela já entrega pra gente aí, ó. Olha que coisa mais linda, olha a folhagem disso aqui, meu pai do céu. A gente que ama e aprecia, olha ali, é que o sol não vai deixar legal, não vai ficar legal a imagem por causa do sol. Mas é uma planta que está bem desenvolvida. O ano que vem, quem sabe ela já consegue florir pra gente. Aqui é o mirtilho, aqui a gente tem a nona Salzmani, mas amarelas. Vocês podem ver que a amarela, a Salzmani, né, por mais que seja o mesmo nome, a nona Salzmani, a amarela tem algumas características, né? A sua brotação é mais amarronzada, né? E a sua folhagem é bem menor, também é coriácea, né? Uma folha bem mais forte, né? Aqui é a pinha ata, a nona esquamosa, olha aqui, ó, que belezura. Se você planta, você colhe, né? Olha que riqueza aqui, ó. A nona esquamosa. Aqui tem um outro híbrido, né? Aqui a gente tem uma outra anona reticulata especial, ó. Tá com frutinho aqui, né? Por ser enxertada, ó. Aí tá enxertada na nona glabra. A nona glabra é um porta-enxerto muito bom. Aqui a gente tem a ilama roxa, também tá super desenvolvendo aqui, ó. Olha que riqueza. Vamos ali pro outro lado. Agora esta aqui é um espetáculo, gente. Já é uma planta muito ornamental mesmo. Muito ornamental mesmo. Essa aqui é a nona spinescens, né? É uma frutífera que não é tão saborosa, assim as pessoas o dizem, né? Mas olha aqui, ó. Cadê, ó? Pega o foco aqui. Isso. Primeiro ano que ela tá florindo e primeiro ano que tá entregando um frutinho aqui pra gente, que logo a gente vai saborear. Pensa um verde maravilhoso como esse, entregando umas frutas. Pensa um verde maravilhoso como esse, entregando umas frutas completamente laranja. Um laranja forte, vigoroso, coisa mais linda, né? Aqui, pessoal, olha que interessante. Aqui eu tenho uma nona glabra. Aqui eu tenho um enxerto da ilama. Aqui eu tenho um enxerto da... Cadê? Aqui, ó. Aqui eu tenho um enxerto da... Quase não dá pra focar, gente, ó. Não dá. Aqui eu da reticulata. E tem a xerimoia. Ou seja, tem 1, 2, 3, 4 ilama... 4 anonas em um pé só. Aqui eu tenho 4 anonas, a reticulata, a ilama, a xerimoia e que é a base, né, a nona glabra.
4 anonas. E ainda tem mais broto ali que a gente pode colocar mais anonas nela. Aqui tem um espetáculo do cerrado, né? Uma das principais do cerrado, que é a nona crassiflora, o marolo, o panã, cabeça de negro, articum, araticum, broto. Olha que duas mudas maravilhosas, gente. Eu falo assim mesmo porque toda hora eu tô aqui apreciando essas anonas, essas duas mudas especiais aqui, né? Desse tamanho, desse porte, né? Pensa, é muito bonito. Aqui a gente tem a nona xerimoia, ó, enxertada, né? Olha, a gente pode ver aqui a florzinha dela, ó. Quase que não dá para pegar o foco aqui, né? Mas vocês conseguem ver aí, ó. É aqui as flores dela. E o interessante é que eu quero pegar lá, ó, as flores da reticulata e polinizar essa flor aqui, ó, porque aí eu consigo fazer um híbrido, tá? Se vingar, eu consigo fazer um híbrido. A xerilata, né? Xerimoia com reticulata, xerilata, entendeu? Beleza. Aqui a gente tem a ilama branca, né? A nona diversifolia ou a macroprofilata. Também é enxertada, viu, pessoal? A ilama está enxertada na nona glabra. Olha aqui, ó. Que estrutura. Ó. Olha que bonita. As folhas ficam um pouco caídas por causa do sol, né? Aqui eu tenho um outro híbrido, né? A Temoia Red. Essa aqui é uma outra variedade. A gente está na expectativa da frutificação para ver como que o fruto vai ser, ó. Tá bem vigoroso, tá bem adiantado. Essa aqui é uma queridinha. Olha, gente, que eu registrei aqui, ó. Olha aqui, gente, que eu acabei de pegar na filmagem. Uma obra da natureza. Olha que riqueza, meu pai. Eu fico encantado porque quando a gente começa a estar em contato com a natureza, a gente aprecia todos os detalhes. As abelhas, as borboletas, né, todos os insetos. Olha, isso aí, foi embora. Aqui, ó, a gente tem a atepinha. Já ouviu falar na atepinha? A atepinha é um híbrido também, né? Ela parece a pinha. Olha aqui, ó. Você vai falar, não, Sandro, isso aqui é pinha. Isso aqui é uma atemoia, gente. É uma variedade de atemoia, tá? É um híbrido também. Tá cheio de frutinhos aqui. É uma planta enxertada, né? Aqui é a atemoia lisa, mas tá bem devagarzinho. Mas tá indo, viu? Logo ela vai reagir aqui, soltar brotações. Ela tava com a flor bem aqui. Tinha até um frutinho, mas eu tirei. Aqui é uma Atemoia Pink Mamute, também é uma outra planta que tá bonita. Um pé de pitaia recheado de pitaia, né? Essas pitaias verdes aqui são todas pitaias amarelas. E olha aqui, gente, essa aqui é a nona coriácea. Uma curiosidade aqui nessa planta, vocês podem ter visto num vídeo que eu postei, o enxerto. Se você quiser enxertar a coriácea, você enxerta nela mesma, tá? Eu enxertei aqui a coriácea, mas um galho de uma planta que estava já frutificando, nenhuma planta jovem. Então, ó, só falta tirar o saquinho, mas o enxerto já deu bom aqui. Aqui eu tenho uma coriácea também, né? Olha aqui, ó. Isso num pequeno espaço, gente, ó, meu corredor. Só não repara lá ao fundo, mas nesse lado tem anonas, nesse lado tem anonas. E é isso aí, minha diversão, viu? Eu passo um tempo aqui, me distraio e me realizo com essas maravilhas. Se você gostou desse conteúdo, de conhecer tantas anonas assim, não se esqueça de comentar, não se esqueça de se interagir com o vídeo, deixe um comentário, deixe um like, compartilha e vamos plantar, vamos multiplicar, vamos colecionar, porque faz muito bem. Beleza, meus amigos? Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.